A Ceitec é a única fábrica do tipo na América do Sul, colocando o Brasil entre o seleto grupo de países com capacidade para a produção de circuitos integrados. Através de sua Design House, a Ceitec desenvolve circuitos integrados para fins diversos, que podem variar desde aplicação em RFID até mesmo circuitos digitais e sensores em geral, com a aplicação doméstica, hospitalar e militar. E ainda possui sua sala limpa, onde está todo o equipamento para fabricação de circuitos integrados com capacidade de produzir até 250 milhões de chips anualmente. Uma fábrica deste tamanho necessita de muita energia. E, obviamente, caso essa energia falte, a fábrica não pode simplesmente parar. Afinal de contas, tem um maquinário todo especial aqui que mantém a sala, inclusive, limpa, com circulação de ar e todos os gases necessários para a produção. Se simplesmente faltar energia, imagine o que vai acontecer. O grau de impureza dentro da fábrica vai subir e você vai ter sérios problemas. Saindo do fornecimento de energia auxiliar, nós já vemos dois grandes reservatórios de água. Uma fábrica de semicondutores consome muita, mas muita água. E essa água precisa passar por um processo de filtragem que não deixa nenhuma impureza que possa afetar a produção dos chips passar. E aqui, né, pessoal, estamos falando de um processo violento de desmineralização e até mesmo remoção de micro-organismos como bactérias, fungos e vírus. Isto é o mais próximo que vocês vão achar de H2O, realmente pura, apenas o hidrogênio e o oxigênio. Então, pessoal, para manter a operação de uma fábrica deste tamanho, que necessita de tantos recursos, existe um centro de controle. Aqui nós estamos falando realmente de automação industrial. E nós estamos justamente na sala de controle que faz o monitoramento de grande parte dessas estruturas. E eu estou aqui com o Piccoli. Ele trabalha justamente neste setor e ele vai contar um pouquinho pra gente o que são essas telas todas aqui, o que tem nesses supervisórios, o que ele faz durante o dia e o que ele precisa manter funcionando para que nada dê errado e até mesmo coisas não explodam. Especialista aqui na Ceitec na área de infraestrutura, dando um apoio para o pessoal da área de operação facilities, né? E essa área funciona, a operação funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana e controla todo o sistema de suporte da fabricação de semicondutores, né? Suporte à sala limpa. E isso envolve sistemas de ar comprimido, vácuo de processo, vácuo para limpeza, sistemas de exaustão de gases tóxicos, gases solventes, gases inflamáveis, e também o controle de fornecimento desses gases, né? Existem 19 tipos de gases especiais, específicos para a fabricação de semicondutores e alguns outros gases também. O pessoal também controla o sistema de tratamento de ar das salas limpas, que é um sistema bastante específico, que conta com unidades de tratamento de ar com fluidos absolutos. Controla também as unidades terminais filtrantes que ficam no fogo da sala limpa, que também tem filtros absolutos. E controla o sistema de monitoramento de TV, toda a planta. Controla também um sistema de monitoramento de gases tóxicos, que tem 211 pontos de coleta ao longo da fábrica, tanto em salas limpas, quanto salas de armazenamento de produtos, quanto nas salas de máquinas também, para garantir a segurança de operação com esses produtos químicos. Este setor aqui é o CAG, Centro de Água Gelada. Como o próprio nome diz, é onde a água que circula por parte da fábrica é bombeada e resfriada. Então aqui nós temos um conjunto de grandes bombas que vão alimentar estes chillers, que são justamente os equipamentos que resfriam a água. Então estamos agora com a roupa correta para entrarmos na sala limpa ISO 5, que é onde são realmente fabricados os chips. Nós vamos entrar em um dos ambientes mais seguros do planeta. Ali dentro certamente não tem Covid e não tem qualquer outra partícula também. Afinal de contas, toda a estrutura que nós já vimos anteriormente no vídeo serve para garantir que nenhuma partícula esteja em suspensão lá dentro.
Afinal de contas, uma partícula de poeira pode estragar, danificar e inviabilizar um chip. Antes de nós entrarmos efetivamente na sala limpa, precisamos passar por este espaço, onde vamos ser simplesmente limpos. Aqui vamos ter jatos de ar que vão tirar qualquer impureza que possa estar sobre a nossa roupa e que venha a causar problemas para o processo de fabricação. Circuitos integrados, eles, como vocês sabem, são constituídos de materiais semicondutores. O material semicondutor, ele é feito a partir de uma implantação, uma dopagem. Então é necessário que você utilize um equipamento chamado implantador iônico, que nada mais é que um acelerador de partículas para dopar os seus materiais. O silício, ele chega aqui não sendo um semicondutor. Ele precisa ser trabalhado para ser um semicondutor. Na natureza não existem semicondutores. Então, a humanidade descobriu uma forma de tornar um material semicondutor. E esta forma é utilizando este equipamento, o implantador iônico, que nós vamos ver em seguida. E aqui, então, é a sala do acelerador de partículas, que o pessoal chama aqui de implantador, né? O implantador, ele é um equipamento muito interessante, pois aqui nós temos a convergência de diversas tecnologias, desde a engenharia elétrica, que será responsável, é claro, pelos potentes eletroímãs que fazem a aceleração das partículas, passando pela eletrônica com todos os sistemas de controle e a mecânica, que é responsável por gerar o vácuo que é necessário para que este sistema consiga operar. Essa aqui é a sala de manutenção de implantação iônica. Para ter acesso a essa sala, é preciso ter alguns treinamentos, porque a gente tem vários perigos aqui dentro. Perigos mecânicos, perigos de gases tóxicos e perigos de alta tensão, 200 mil volts. Aqui dentro a gente vai ter arsina, fosfina ou trifluoreto de boro. Esses gases são injetados aqui para a parte da fonte de íons, e aqui começa a nascer a implantação iônica. Esses gases vão ser ionizados, eles vão passar aqui por trás. Aqui eu tenho um manipulador do feixe, ele vai começar a dar um formato para o feixe. Dependendo da receita, ele coloca esse tipo de formato para o feixe. O feixe continua aqui, ele entra aqui no separador de massa. Ele vai fazer a separação daquilo que interessa para o meu processo e aquilo que não interessa. Porque no feixe de íons eu vou ter íons mais pesados, íons mais leves. Eu busco um íon específico para minha receita. Então aqui é a End Station, né, onde tem toda a parte de robótica do implantador iônico e onde vai acontecer a implantação no wafer. Nós estamos agora indo para a área de difusão. Na área de difusão, nós teremos a colocação do polissilício e também do óxido em cima da superfície do wafer. Esta área é normalmente uma área bem inicial no processo de fabricação. E daqui, o wafer ele vai partir para outras áreas, como áreas de metrologia, onde será analisado se tudo deu certo, para então ele prosseguir. E aqui na difusão, onde nós teremos fornos de altíssima precisão. A temperatura não pode variar em nenhum ponto dentro deste forno, pois o wafer que veio de lá do implantador iônico vem depois para cá de modo a difundir o material dopante que vai tornar este wafer efetivamente um semicondutor. Vocês devem ter percebido que as lâmpadas aqui são amarelas. E novamente nós temos janelas amareladas, tal qual a gente viu lá do lado de fora da sala limpa. Nós estamos entrando agora na fotolitografia.
A área de fotolitografia é onde o chip vai ser efetivamente gravado. Então aqui é uma das partes principais de uma fábrica de semicondutores e é o que define o processo de fabricação. Então quando se fala que um chip ele é gravado em um processo de 180 nanômetros, 12 nanômetros, 6 nanômetros, estão se referindo a esta sala aqui. É aqui onde a mágica acontece. Essas máquinas são utilizadas para realizar o revestimento da lâmina com fotoresist para posterior gravação do padrão e também são utilizadas para revelação do fotoresist após a gravação, onde todo esse processo é automatizado. Aqui nessa estação de revestimento você pode observar a cor vermelha, característica do fotoresist. Então a lâmina é posicionada aqui, desce e é feito o revestimento. Cada máscara tem um padrão para gravação no fotoresist. Esta máquina aqui, ela é a parte principal deste setor e ela justamente vai fazer o processo de fotolitografia. Ela vai carregar as máscaras que nós acabamos de ver anteriormente e essas máscaras elas vão passar por um processo, o processo de fotolitografia, aonde será gravado o chip propriamente dito, ou melhor, a camada que nós queremos produzir do chip. Após concluído todo o processo de fotolitografia que está acontecendo aqui dentro, nós não conseguimos vê-lo, pois tudo acontece em um ambiente isolado e fechado para não ter luz entrando. O nosso wafer ele vem para um outro espaço, para uma outra máquina, para esta máquina aqui. Quando é concluído todo esse processo de fotolitografia, este wafer ele vai sair deste ambiente para o ambiente de corrosão e limpeza, para assim remover a camada que precisa ser removida e voltar o wafer novamente para deposição e depois para litografia. Assim o chip vai sendo construído, camada por camada. Primeiro uma camada de deposição, depois essa camada de deposição ela vem para a litografia, onde os padrões são gravados, e por fim este wafer retorna para a limpeza ou corrosão, onde são removidos os excessos e assim nós vamos construindo, ou seja, crescendo o chip da base do wafer para cima. O processo de limpeza é realizado nessa sala, e ele visa remover todos os elementos que nós não queremos em um chip, ou no seu projeto. E este processo de limpeza ele é realizado à base de banhos químicos e serve para remover contaminantes metálicos, partículas e também remoção de filmes finos, que podem ser o óxido ou o resiste. Nós agora estamos nos preparando para entrar na sala limpa ISO 7. Ou seja, o grau de pureza desta sala é um pouquinho menor do que da outra sala onde são fabricados os chips, que é ISO 5. Para essa sala, nós podemos utilizar este tipo de roupa. São luvas, um jaleco especial anti-estático, máscara e touca. Então, nesta sala não há necessidade de utilizar este tipo de vestimenta que é bem mais fechado, controlando mais o tipo de impureza que pode cair no ambiente. Agora nós estamos no nosso primeiro ponto de chegada dentro da sala limpa ISO 7, que é o laboratório analítico. Esse laboratório aqui ele possui diversos equipamentos para efetuar a análise dos chips. Só que não é uma análise como nós vimos lá na Design House. É uma análise um pouquinho mais aprofundada. Existem equipamentos aqui que vão fazer diversos testes, desde estressar o chip até analisar células por células, para que depois possam ser realizadas correções que poderão vir a ser aplicadas diretamente lá no design. Aqui, por exemplo, nós temos um microscópio eletrônico de varredura. Pois é, pessoal, as estruturas que temos dentro de um chip são tão pequenininhas, mas tão pequenininhas, que é necessário utilizar um microscópio eletrônico para conseguir visualizar as coisas e assim analisar o que está acontecendo com o chip. E aqui eu estou com o Rodrigo, então. O Rodrigo ele trabalha neste laboratório aqui, ele vai nos explicar um pouquinho mais o que acontece aqui, quais são os principais equipamentos
que são utilizados neste espaço. A gente consegue fazer imagens do circuito, inclusive em seção transversal, para ver as camadas do circuito. A gente tem também esse equipamento aqui, podem chegar aqui, que é um FIB, como se chama, é um feixe de íons focalizado. A gente consegue fazer a edição do circuito depois que o circuito já está pronto. Consegue-se acessar uma parte específica do circuito e fazer alguma operação nele, como por exemplo, mudar uma trilha ou romper uma trilha, e realizar teste elétrico para fazer diagnóstico de algum problema que tenha ocorrido após a fabricação do chip. Isso evita que a gente tenha que reprojetar o chip. Pode-se, por exemplo, trocar no máximo uma máscara durante o processo e a gente poupa aí de 6 meses a 1 ano de projeto. Pessoal, vocês se lembram que lá na Design House nós mostramos uma máquina que realizava o teste do chip, chip por chip, de forma semi-automatizada. Era necessário colocar o wafer em posição e organizar, para que a máquina conseguisse efetuar este teste. Aqui na fábrica existe um laboratório com máquinas que fazem este processo de forma automatizada. Basta você colocar um socket com todos os wafers empilhados, que a máquina vai retirar este wafer e testar chip por chip. Eles serão todos testados e validados para que você tenha certeza de que tudo está funcionando para depois irem para o corte e assim seguir para o encapsulamento. Esse wafer ele vai passar por uma máquina especial, que é esta máquina aqui. Esta máquina ela vai pegar o wafer e vai efetuar um processo de polimento na sua parte de trás, de modo a diminuir a sua espessura. Depois deste processo é que o wafer vai para o corte, onde os chips serão efetivamente separados um a um, para que assim eles possam ser encapsulados. Ele já está pronto, ele saiu da fábrica, foi validado, passou pela parte de corte, tudo certo, tudo ok, ele vem para o encapsulamento, onde finalmente ele vai ser colocado num invólucro para ir ao mercado. Aqui nós temos um setor dedicado especificamente para isso, com máquinas que fazem o pick and place, retiram o chip da fita e colocam aonde ele deve estar para receber a sua última camada com o encapsulamento, e também realizar todas as ligações para o mundo externo, em um processo chamado wire bond.